prosseguindo com o nosso culto, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, aí no texto de Mateus, capítulo 25. Eu queria só lembrar a vocês, houve um pequeno equívoco aqui de minha parte, informando o evangelho errado, mas é Mateus 25. Mateus 25, nós vamos ler de 1 a 13. Vocês vão acompanhando aí essa história, que é uma parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E quando o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Até aí, meus irmãos, curvemos as nossas frontes mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos e precisamos da luz do Teu Espírito Santo, para que possamos entender esta palavra e, sobretudo, Senhor, para que possamos aplicá-la na nossa vida e sairmos daqui alimentados da Tua palavra, fortalecidos na nossa fé, preparados para enfrentarmos o mundo e todas as suas seduções, preparados e fortes para enfrentar o inimigo que tenazmente nos assedia. Senhor, que saiamos daqui prontos e firmes para enfrentar as nossas próprias tentações. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, esta parábola que está aqui é a 4ª parábola que Jesus conta quando ele dá um intervalo, uma pausa na narrativa a respeito da sua segunda vinda. No capítulo 24, os discípulos abordam Jesus perguntando a respeito de uma fala anterior de Jesus, a respeito de que o templo não ficaria pedra sobre pedra, que seria tudo destruído. Então, os discípulos abordam Jesus no início do capítulo 24 e perguntam para Jesus: Jesus,
como será estas coisas? Que sinais nós vamos ter da tua vinda? Jesus, então, passa a narrar, a partir do versículo 5, como será a vinda e que sinais terá essa vinda do Senhor Jesus. Ele narra de uma forma bem pedagógica, quando ele diz que a vinda dele, a sua segunda vinda, será como uma mãe para dar à luz. E ele diz que os primeiros sinais são aquelas primeiras dores do parto, aquelas primeiras contrações do parto de uma mulher grávida, que é o início das coisas. Está aí, no versículo 3 em diante, o princípio das dores. Depois, esses sinais vão se intensificando como as dores de uma parturente, e aí chega a grande tribulação. São sinais que Jesus está falando aos seus discípulos da sua segunda vinda. E depois, o nascimento do bebê, que se refere à vinda do Filho do Homem, versículo 29. Quando Jesus chega na narrativa da vinda do Filho do Homem, ele suspende então a sua narrativa e conta 5 parábolas. Esta que estamos falando aqui é a quarta, que tem a ver com o discurso inicial de Jesus, para que aqueles discípulos pudessem enfrentar a vinda do Senhor Jesus com segurança, preparados, atentos, perseverantes, prudentes, para que esta vinda não seja como um ladrão que chegue de maneira sem avisar, né? E aí então pega totalmente as pessoas desprevenidas. Portanto, as parábolas que Jesus narra neste intervalo têm a ver com isso, com aqueles discípulos, despertando aqueles discípulos para que eles ficassem atentos, preparados, para que eles não deixassem levar pelas circunstâncias. Estão aí as parábolas, por exemplo, do servo fiel e o servo mau, despertando sobre a hipocrisia, que eles não podem entregar a vida de ébrios, espancar os seus trabalhadores, e que eles sejam prudentes, não sejam hipócritas. A parábola dos talentos, logo depois dessa, desperta para os discípulos continuarem trabalhando, porque o reino é como se o Senhor ausentasse do país e entregasse os talentos para os seus trabalhadores, para que eles pudessem trabalhar e granjear recursos, lucros, com aqueles talentos que o Senhor havia concedido a cada um deles. E assim, com essas parábolas, abordando focos diferentes, Jesus então prepara os discípulos para narrar então o julgamento, o grande julgamento, seguido então o final da sua narrativa a respeito da vinda de Jesus. Está aí no versículo 31 em diante. Esta narrativa então do grande julgamento é justamente preparado por estas 5 parábolas. Aí então, meus irmãos, Jesus, quando narra esta parábola aqui das virgens, é um enfoque que Jesus está dizendo. E este enfoque está aqui na providência. Na verdade, meus irmãos, o foco aqui não é só a providência, mas o foco é a prudência, no sentido de ser fiel até a morte, como diz Apocalipse, para receber a coroa da vida. Prudência no sentido de não ser pegos de surpresa, no sentido contrário à loucura, à estultícia, à tolice. Portanto, irmãos, quando nós falamos aqui para vocês sobre esse tema de ser prudente, e essa marca, ser a marca do crente, nós estamos falando sobre isto, prudente no sentido de ser persistente.
ser persistente. Pois bem, Jesus então entra nesta parábola, e esta parábola tem 3 divisões naturais que aparecem aqui, e eu gostaria de falar sobre elas. Essas 3 divisões naturais que aparecem, a primeira delas, meus irmãos, está aí no versículo 1 até o versículo 5. É quando as virgens estão juntas, mas potencialmente distintas. Jesus então narra que estas virgens, apesar de serem convidadas pelo mesmo noivo, apesar de ser consideradas dignas virgens para fazer parte do processional de entrada para aquele casamento, apesar de ter talvez ligações afetivas e familiares com o noivo ou com a noiva, foram dignas de serem convidadas para participar daquela festa memorável, marcante para aqueles noivos. E aqui vale a pena a gente ressaltar 2 coisas antes de prosseguir. Primeiro, irmãos, aqui está um convite de Jesus para mostrar que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui não está um tema tão presente na carta de Paulo e também pelo Senhor Jesus como um convite à eleição. Não, mas ao final, no grande julgamento, nós vamos ver que o reino que estava preparado àqueles que foram separados para este fim, estava preparado para eles antes da fundação do mundo. Mas é um convite. Como o pregador, o semeador saiu a semear, e a semente, a segunda e a terceira semente, caiu em terra e cresceu, assim também é este convite. É um convite. O que nós vemos na prática, no dia a dia, numa igreja, pessoas que, diante de um convite, recebem este convite, mas não se preparam para este momento especial. Pois bem, é este ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que Jesus fez um convite a 10 pessoas, 10 virgens, que eram dignas de receber o convite, que foram à festa, que no momento da festa estavam lá. Mas o texto também nos completa que elas eram distintas entre si. Vale a pena ressaltar aqui que não vai uma crítica Jesus não está fazendo uma crítica à sonolência de de todas as 10. Mas vai aqui um alerta de que Jesus não nos julgará por um instante de relapso, mas sim a situação constante de ser imprudente. Está claro isso, logicamente, as parábolas são justamente para clarear isso em todos os focos. Está claro isso na parábola anterior, que diz assim: meu Senhor demora a vir, portanto, começam a espancar, versículo 49, os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Ou seja, é uma atitude de imprudência, uma vida de imprudência, uma persistência em ser imprudente. Elas eram distintas, apesar de estarem juntas, e essa distinção se fazia pela prudência e a imprudência. 5 delas eram imprudentes. Aqui eu li numa versão nova, da nova versão atualizada da Bíblia, está sendo lançado, o pastor Marcos Batista está usando ela aqui. Aqui está escrito prudentes e imprudentes. Mas poderíamos então traduzir para loucas, treslocadas, nécias, burras, porque elas não viveram constantemente preparadas. E essa distinção era feita entre elas nesse primeiro momento.
as 10 estavam juntas, mas 5 delas eram prudentes, viviam uma vida preparada o tempo todo para andar com Deus. Elas viviam na companhia de Jesus, elas amavam aquele noivo que estava para se apresentar, elas queriam participar daquele evento como um evento de glória, o ápice da vida delas. Mas 5 delas não se prepararam para isso. Elas estavam juntas, mas viviam uma vida imprudente, despreparadas. Irmãos, destacar aqui que, não obstante essa interpretação variar entre os comentaristas, de serem aqui as virgens prudentes, aquelas que são fiéis ao Senhor Jesus, lavadas pelo sangue de Jesus, as cristãs e alguns colocarem as imprudentes como os fariseus e escribas, eu creio que a melhor e a mais prudente interpretação é colocar isso para dentro da igreja. São pessoas que são convidadas para entrarem numa igreja, e vocês sabem como isso acontece, pessoas que palmilharam com a gente muitos meses atrás, alguns anos atrás. Se refizer a história longa desta igreja, você vai ver que tem pessoas que andaram juntos, que oraram juntos, que estavam nos melhores momentos, mas hoje, vocês estão aqui, glorificando a Deus, mas muitos estão longe, imprudentemente longe do caminho de Deus. É nesse aspecto que é importante a gente relembrar. Estão juntas, mas potencialmente distintas. Portanto, meus irmãos, a prudência então vai identificar o verdadeiro cristão. A segunda divisão aqui desse texto está aí a partir do versículo 5, meus irmãos. E esse texto aí vai mostrar que elas estão juntas, sim, juntas, contudo, irremediavelmente separadas. Elas estão juntas, mas irremediavelmente separadas. Veja bem, meus irmãos, aqui eu queria aproveitar esse momento aqui e mostrar para vocês 2 figuras de 2 lâmpadas, que são lâmpadas resgatadas daquela época, para que vocês tenham ideia do que Jesus está falando a respeito das lâmpadas. Essa primeira lâmpada aí é uma lâmpada mesmo que... Para que vocês tenham ideia do que Jesus está falando. Agora veja ela na mão de uma noiva. Essa primeira lâmpada aí, olha só, é uma lâmpada mesmo. Essa lâmpada de anos, era uma lâmpada pequena a respeito das lâmpadas. Era lâmpada de mão. Aqui no meu texto, vocês viram, trata-se de lamparina. Ou seja, é uma lâmpada cujo combustível é pouco e dura pouco a sua luminosidade. Ou seja, o tanto de azeite que cabe numa lâmpada dessa é muito pouco luminosidade para que se espere um noivo numa festa de casamento. Ou seja, era necessário para que se espere um noivo quase numa festa impossível. Ou seja, para uma festa de casamento com azeite somente. É mais ou menos, irmãos, como vocês que pensam assim, eu vou para uma festa de casamento, eu vou tirar algumas fotografias com meu telefone celular. Como você, eu vou levar meu telefone celular e vou tirar algumas fotografias da minha festa de casamento. E você sai de casa sem verificar, eu vou levar meu telefone e a sua bateria está boa. Ou sem levar, sem verificar, é impossível. Uma festa de casamento dura, sem demora nos nossos dias, demora muito tempo. Talvez aqui entre vocês eu queria manifestar o meu aborrecimento, minha decepção,
com algumas festas de casamento. Eu já cheguei cedo para a festa de casamento, antes do horário marcado, e já fiquei 1h30 esperando para começar o casamento. Isso quer dizer, irmãos, que hoje e naquela época, casamentos demoravam. E é justamente essa ênfase que Jesus está dizendo: o noivo pode demorar. O noivo pode demorar, é comum que ele se demore. Portanto, o que Jesus está dizendo é que é necessário que estejamos preparados. Aqui, irmãos, nesse texto, então, Jesus está dizendo que havia uma distinção entre as duas, por conta da utilidade daquele azeite. Elas deveriam ter azeite, todas elas deveriam ter azeite em reserva, deveriam estar com uma botija de azeite junto de si para repor, porque seria comum os noivos atrasarem. Principalmente naquela época, que eram 3 partes do casamento, né? Era um encontro das famílias, e ali se tratava dos dotes, depois o noivado, que era um compromisso de noivado, né? Se marcava as datas propriamente dito, e depois o terceiro encontro, que era o casamento, cujo noivo saía da sua casa e ia na casa da noiva casar-se. E nessa época, se fosse longe, Célio, a morada do noivo, ele iria a pé, ou ele iria montado a cavalo. Não tinha metrô, não tinha automóvel. Ainda que hoje tenhamos riscos com estes meios de transportes, naquela época era muito comum viagens longas para se casar, e o noivo não tinha horário de chegar. O que Jesus então está dizendo aqui, irmãos, é que aquelas virgens deveriam estar preparadas. Elas foram convidadas. Não eram 10 noivas para um noivo, como alguns interpretam aqui. Eram 10 damas de honra para fazer o cortejo de um noivo cuja noiva está dentro de casa a esperar. E era necessário esse cortejo. As noivas, as virgens, carregando as suas lâmpadas, iriam iluminar o caminho do noivo que ia encontrar-se com a sua noiva. Eram o ápice da vida daquelas virgens, era o que elas mais esperavam, era um convite honroso, e por conta disso era necessário que elas estivessem preparadas. Mas o texto nos informa que elas estavam separadas irremediavelmente. Porque 5 delas traziam na botija o azeite, e 5 não traziam. E aí, o texto nos informa, até aqui, versículo 9, que elas disseram assim: dá do teu azeite, para que a gente abasteça a nossa lâmpada. E elas disseram assim: não, as virgens prudentes, não, porque vai faltar para nós e para vocês. Veja bem, não se trata aqui de compartilhar um amor fraterno, de nos ajudar na caminhada cristã. Trata-se, irmãos, de um recurso que aqui fica claro, da presença do Espírito Santo, que não se compartilha. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo que habita no seu coração é presença sua. Ele está aí e ele se identifica com você, e você não tem como compartilhar esse Espírito Santo que é seu, é um presente seu, é dado por Deus para identificar você e o seu espírito. Ainda que você possa apontar para alguém que existe essa possibilidade, mas não há condição de separar.
é o óleo do Espírito. A maioria dos nossos estudiosos aqui apontam que este óleo é o Espírito Santo, que apesar de não estar derramado aqui, nesse momento, após este momento ele foi derramado no dia de Pentecoste, mas o escrito aponta para o que Jesus está dizendo, que é o Espírito Santo, que é derramado em cada um de nós. E não tem jeito de compartilhar. Isso quer dizer que, se aqui nesta igreja tem pessoas que são casadas e que pensam em pegar uma caroninha no azeite do seu marido ou da sua esposa, perdeu o playboy. Perdeu. Não tem jeito. É você e o Espírito Santo. É só você e o Espírito Santo. Por mais que você ame seu marido, por mais que você ame a sua esposa, por mais que você ame seu filho, é você e o seu marido, é você e o seu filho, é você e a sua esposa. Vivem juntos, mas é o Espírito Santo que identifica com você. É você e o Espírito Santo nessa hora, não tem jeito. Está mais ou menos aqui a explicação, meus irmãos, por que elas são separadas? Alguns irmãos sabem, minha esposa principalmente sabe, eu morro de medo do transporte aéreo. Mas o transporte aéreo, quando a gente entra lá, tem algumas coisas interessantes, né? Eles dizem que se o avião tiver algum problema, aí vão cair máscaras, né? Que conversa, né? Dá tempo da gente olhar a máscara, mas faz parte, né? Explicar. E o pior é aquela parte, né, do assento será usado como flutuante, se ele cair no mar, né? Ou na água. A gente pensa assim, o meu não teria condição de usar. Agora, presta atenção. Eles explicam lá assim, vão cair máscaras de oxigênio, se tiver uma criança, um deficiente, um idoso, que não consegue botar em si mesmo a sua máscara, você bota primeiro em você. Bota primeiro em você. E depois você bota na pessoa, que é deficiente, que não consegue botar sozinha. É óbvio, né? É o que as noivas disseram aqui. Não, eu não vou botar em você, porque se eu botar em você, pode ser que eu não conclua a operação e eu perca o oxigênio e desmaie, morre você e morre eu. Portanto, é nesse sentido que Jesus quer mostrar aqui, é o Espírito Santo, que é seu, responsabilidade sua, individualmente sua. Você não vai compartilhar isso com ninguém, e não pode compartilhar isso com ninguém. Daí elas são irremediavelmente separadas, apesar de estarem juntas. Aí o texto vai caminhando, meus irmãos, para a segunda parte, que começa aí no versículo 10, quando elas já são separadas. Elas já são separadas. Eu queria aproveitar esse momento, colocar aqui o cortejo, duas imagens que eu vi. Eu peguei isso aí na internet, você tem isso aí, você pode dar uma olhadinha em casa. Duas imagens, o cortejo seria mais ou menos assim. As noivas à frente, as damas à frente, a noiva lá no altar, e o noivo seguindo atrás, clareado o caminho por essas lâmpadas iluminadas. E a segunda imagem que eu queria colocar é o noivo fechando a porta. É a última. Isto. O noivo vai fechar a porta. Aí sim, meus irmãos, nesse sentido, elas estão separadas e eternamente identificadas. Eu queria aproveitar esse momento para dizer isso. A ênfase dessa parábola é justamente isso. É a providência, é a persistência, é caminhar ali com muito cuidado, sem loucuras, sem tolices. Por quê? Porque o noivo vai fechar a porta.
O noivo vai fechar a porta. A prudência na caminhada nos identifica como cristãos, porque os cristãos sabem disto, acreditam nisto, vestem esta camisa, levantam esta bandeira. O noivo vai fechar a porta. Aqui, irmãos, Jesus está falando de um casamento que foi tratado, que foi negociado, que foi noivado, que o noivo, via de regra, comparece. Ele vem, apesar de raramente acontecer de um casamento ser desmarcado em cima da hora, o que se espera de um casamento é que o noivo vem, é que a noiva compareça. E é justamente essa certeza que Jesus quer colocar aqui. O noivo vem. Pode ser que ele tarde, pode ser que aconteça alguma coisa, um cavalo machuque, pode ser que há algum atraso, mas é certo que o noivo fechará a porta e vai fazer uma distinção entre quem está preparado e quem não está. E essa separação será eterna. Eterna. Se voltássemos, meus irmãos, para a explicação do grande julgamento, aí está no versículo 31, a ideia de Jesus está narrando aqui ele vai chegar e vai fazer a separação entre dois rebanhos, cabritos e ovelhas, ou seja, 10 prudentes e 10 imprudentes. Ele vai fazer a separação. E vai dizer para essas pessoas, assim, vinde, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A vocês, eleitos, predestinados, que eu preparei este lugar para vocês desde antes da fundação do mundo. Vocês vêm, tomem posse daquilo que eu prometi a vocês, que vocês acreditaram, que vocês se identificaram com o Espírito Santo. Tome posse deste reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja bem, meus irmãos, o Senhor completa, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me vestiste. Eu tive no hospital e fostes me ver. Veja bem, meus irmãos, a qualidade das 5 noivas prudentes foi demonstrada aqui numa questão prática. Por que elas eram prudentes? Porque o azeite daquela vasilha era um azeite que era o fluir do Espírito Santo. Era o Espírito Santo agindo através dessas pessoas, deixando-as preparadas nesse sentido, de ajudar, de contribuir e de iluminar o caminho para as pessoas verem o noivo. São ações. E assim, o noivo coloca para dentro aquelas 5 prudentes, que vão desfrutar da festa com o noivo, e deixa do lado de fora, separadas, as imprudentes. Esse caso aqui, meus irmãos, vale a pena a gente ressaltar. Por que é assim? Porque elas foram separadas eternamente. É isso que Jesus está trazendo para nós. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós precisamos estar atentos, como crentes ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender com esta parábola que não basta ter o nome arrolado na igreja. Não basta vir a uma igreja e sentar no banco desta igreja.
Não basta, irmão, você ser chamado com orgulho de ser presbiteriano. Não basta você achar e acreditar que a doutrina da graça é a doutrina que rege a sua vida. Mas você precisa de estar preparado, atuante, trabalhando, atento, porque isso é que demonstra a prudência. É isso que qualifica você como crente. É quando alguém precisa, você está pronto a ajudar. Quando alguém necessita, está num hospital, está com fome, está com sede, está sem roupa, é isto que qualifica você para entrar no reino. Ou seja, a vida cristã na prática. E é justamente isso, meus irmãos, que faz uma distinção singular entre vida eterna, longe de Deus, e vida eterna junto com Jesus. O texto nos informa que as noivas entraram, e as que não tinham azeite saíram e foram comprar. Quando elas voltaram com seu azeite, a porta estava fechada. E Jesus está deixando aqui bem claro, meus irmãos, que a porta se fechou. Para os meninos que estão aqui conosco, aqui, os jovens, a gente usa sempre aquela palavra, né? Perdeu, playboy. Perdeu. Acabou, não tem mais jeito. Encerrou, fechou. Não tem mais recurso, é eternamente longe. E Jesus vai dizer a palavra mais dolorida desse texto: não as conheço. Por causa disto que Jesus diz aos seus discípulos: preparem, vigiem. Ele encerra o texto dizendo: portanto, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Estejamos prontos, atentos, estejamos persistentes na obra do Senhor. Não deixe a sua vida vacilar, que não obstante o chamado de Deus, o convite de Deus, a eleição dele se concretiza na sua ação. Vocês foram chamados, conforme diz o apóstolo Paulo, predestinados para o louvor do nome de Jesus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isto que vocês foram chamados. Portanto, meus irmãos, o que faz distinção entre os crentes prudentes e aqueles irmãos imprudentes é justamente a convicção e a perseverança no caminho do Senhor. Que sejamos assim, meus irmãos, sejamos assim, prudentes, para que a marca da vida do cristão esteja sempre em nós, constantemente vigiando, para que não sejamos separados, para que não estejamos distintos, para que não estejamos separados e principalmente identificados eternamente, como as virgens imprudentes. Que Deus possa nos abençoar assim, meus irmãos. Amém?